Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui com o Dr. Jason César Abrantes de Figueiredo, médico cirurgião plástico, doutorado em cirurgia plástica pela Universidade de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para falar sobre abdominoplastia. Jason, eu quero agradecer a sua presença no programa, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, quero parabenizar pelo esse programa, né? A área médica sempre de muito interesse e pretendo ali esclarecer algumas coisas que possam ser úteis sobre cirurgia plástica. Bem, como eu sempre faço no começo de todo o programa, eu tenho que aqui deixar o meu conflito de interesse. O Jason é meu amigo, colega nosso, e tem bastante experiência nesse ramo da cirurgia plástica, uma excelente formação. E eu já começo, para a gente iniciar esse bate-papo, Jason. O que é a abdominoplastia? Então, primeiro assim, é uma cirurgia que a população, no geral, já tem uma grande noção, né? Já sabe muito bem do que é. E do objetivo da cirurgia plástica de melhorar a aparência daquela estrutura, no caso o abdômen. Eu queria destacar que a cirurgia plástica ela tem também um interesse muito grande em melhorar a função. Então, além da estética, essa área, às vezes, muito frequentemente, dá transtorno para o dia a dia do paciente. Às vezes o paciente ali no trabalho, na sua hora de lazer, no esporte, às vezes atrapalha essa alteração da forma do abdômen. Então, além da estética, geralmente se melhora o cotidiano, o dia a dia do paciente. Isso é muito importante. Então, você diria que esse é o objetivo principal da abdominoplastia? Sim, a gente pode assim, ver a estética como fosse uma coisa estática, mas a estética não é só estática, o abdômen se mexe, contorce, estica, isso aí é o que eu chamo de função. Essa dinâmica do abdômen, ela é importante para o dia a dia. Então, além de melhorar a estética, os pacientes eles gostam porque se sentem mais confortáveis após a cirurgia do abdômen. E qual a principal razão pelo qual as pessoas te procuram para fazer uma abdominoplastia? O que eles chegam no consultório dizendo? Bom, ela tem várias etapas e vários focos de objetivos a serem melhorados, vamos dizer assim. Mas eu vou dar assim, uma resposta objetiva. O que o pessoal mais procura é o famoso avental. Quer dizer, o excesso de pele e subcutâneo, ele faz uma dobra no abdômen inferior, fazendo com que aquilo ali seja desgracioso e também incomode o dia a dia do paciente. Então, a maioria dos pacientes eles se incomodam com aquele que a gente chama de abdômen em avental. E como que você faz a avaliação de um paciente que te procura para fazer abdominoplastia? Como é que é feita essa avaliação pré-operatória? Bom, na verdade, assim, quando o paciente vem com a demanda, com a queixa, e o cirurgião plástico, ele avalia o paciente na sua totalidade, né? Ali está um paciente, não está um abdômen, né? Vamos dizer assim. Então é interessante fazer todo o exame clínico completo, né? Conversar bastante com o paciente. Eu acho que uma coisa importante ainda na medicina, talvez a coisa mais importante é você ter tempo ali de conversar com o paciente. Cada paciente é um paciente na sua particularidade. Né? As cirurgias elas são parecidas, mas cada paciente tem a sua particularidade. E é importante sentir o psicológico do paciente, saber quais são as queixas, e aí sim parte para examinar a estrutura no caso do abdômen. É importante saber que alguns pacientes eles precisam se preparar para a cirurgia. É muito frequente o paciente, por exemplo, quando vem muito acima do peso, no quadro de obesidade, ter que perder peso ou fazer alguma atitude, né, de procurar um nutricionista, alguma coisa assim, para se preparar para a cirurgia. Uma vez que ela está preparada para a cirurgia, isso pode ser conversado com o próprio cirurgião plástico em consultas anteriores, então aí o cirurgião vai
examinar fisicamente o paciente, quer dizer, palpar o abdômen, ir atrás de coisas que podem estar associadas, como hérnias, como uma distonia da musculatura, diástase abdominal. Então, ele vai fazer um diagnóstico. Com o diagnóstico, aí sim é feito o plano de cirurgia. Qual tipo de abdominoplastia vai ser feito para esse paciente? E já teve caso de um paciente procurar para abdominoplastia que você olha e fala, não vai ficar bom aqui. Eu não vou fazer porque você está querendo uma coisa que eu não vou conseguir te entregar? Sim. Eu vou dar um exemplo. Tá. Um exemplo assim, a gente pode considerar o abdômen como, grosso modo, um cilindro. Né? Um cilindro que tem um conteúdo, que o conteúdo são os órgãos internos. Tá. E esse cilindro ele tem a camada, tem a pele, ele tem o subcutâneo, que é a camada de gordura, e tem todo aquele conjunto músculo aponeurótico, que é um músculo junto com as membranas, vamos dizer assim, que envolve o músculo e faz toda a cinta muscular. Dentro disso tem a gordura visceral. E é muito comum a famosa síndrome metabólica de um paciente ter, às vezes, essa hipertrofia, o aumento dessa gordura visceral. E ela é inacessível. Então, antes, não seria improdutivo fazer qualquer cirurgia sem antes tratar essa gordura mais interna que é inacessível. Então, isso é só um exemplo, tem outras situações, mas basicamente, às vezes, a cirurgia não vai ter aquele resultado que o paciente espera. Então, nesses casos, se orienta e até chegar numa situação que o paciente esteja preparado para a cirurgia. É interessante que você colocou, porque realmente ela não vai atuar no interior do abdômen, né? Então, tudo que está para dentro da camada muscular não vai ter acesso, né? E às vezes é a parte que está mais acometida, né? É acometida para o paciente. Exatamente. E aí ele acha que ele indo lá vai resolver e muitas vezes não está na região externa do abdômen, né? E quais são os diferentes tipos de abdominoplastia? Isso acho que é uma pergunta interessante para quem está nos ouvindo agora. Que tipos de abdominoplastia nós temos? Bom, primeiro a cirurgia de abdômen, ela é uma cirurgia assim, ela é antiga, né? Ela se estabeleceu há muito tempo e ela se mantém porque ela realmente tem bons resultados. Então existem vários tipos. A principal é o que chama de abdominoplastia clássica. Esse tipo de cirurgia é o que se faz na grande maioria dos casos. Tá. Então a retirada de toda a pele e subcutâneo da região inferior, do umbigo para baixo. A pele que remanesce é tracionada. Nesse momento, o cirurgião tem todo acesso à musculatura. Então, essa musculatura é trabalhada... Ele descasca, né? Isso, ela fica ali exposta para o cirurgião, então o cirurgião vai fazer uma melhoria do tônus dessa musculatura. E essa pele é tracionada, esticada para baixo, então depois fica um corte na parte inferior e um pequeno corte ali no umbigo, o umbigo é reimplantado. Essa aí é o que chama de abdominoplastia clássica. Existem variações, né? Situações, por exemplo, que o paciente não tem uma flacidez, um avental tão severo, uma discreta flacidez. Nesse caso, aí se faz o que chama de mini abdominoplastia, que é uma retirada discreta de pele, em muitos casos associada com lipoaspiração. É frequente hoje em dia, né, o paciente perder muito peso por dieta ou pela cirurgia bariátrica. Tá. Então, isso produz, às vezes, grande excesso de pele, flacidez muito severa. Então, isso gerou tipos de cirurgia, como, por exemplo, a abdominoplastia em âncora, que é uma cirurgia um pouquinho mais extensa, que além de tirar aquela parte horizontal do avental, existe um efeito, a flacidez é tão grande que existe um efeito como se fosse de cortina. Na parte transversal, essa pele dá dobras. Então, é retirado também a pele no sentido longitudinal. No final, fica uma cicatriz que parece uma âncora, por isso o nome é de abdominoplastia em âncora, né? E tem casos que varia, que a flacidez resultante, ela em vez de um avental, parece uma túnica, né? Essa flacidez ela dá a volta 360 graus no paciente. Então, existe uma técnica que chama abdominoplastia circular, que é a retirada da pele de forma circular em todo o perímetro do abdômen. E a cicatriz resultante dá uma volta de 360 graus.
Qual a cirurgia a ser escolhida depende de cada caso. Isso é importante o exame clínico antes para decidir que tipo de cirurgia. A mais comum qual é? É que você mais faz? É a abdominoplastia clássica. Clássica. O que tem de interessante assim, de alteração é que hoje em dia quase sempre, a não ser em paciente muito magro, um paciente muito magro, a maioria dos casos é associada à lipoaspiração. Então, aí tem-se um termo que chama lipoabdominoplastia, que é essa abdominoplastia clássica associada à lipoaspiração. E aí, agora, uma pergunta que todo mundo quer saber é quais são os riscos e complicações associados à abdominoplastia? Mas essa pergunta ele vai responder após esse pequeno break. Não sai daí, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Dr. Jason César Abrantes de Figueiredo, cirurgião plástico, que está falando sobre abdominoplastia. E eu tinha perguntado no final do primeiro bloco quais os riscos e as complicações que estão associadas à abdominoplastia, Jason. Volpe, a cirurgia de abdômen ela é uma cirurgia que eu diria de médio porte a de grande porte. Existe uma variação muito grande, mas tem casos que podemos considerar como uma cirurgia de grande porte. Então, existem as complicações, felizmente são raras. Eu poderia dividir as complicações inerentes ao ato cirúrgico, que qualquer cirurgia tem, né, e inerentes ao procedimento da abdominoplastia em si. Também dividiria entre complicações imediatas e complicações tardias. Então, assim, como qualquer cirurgia, o cirurgião no pós-operatório tem que ter um certo cuidado com infecções, né? Então, sempre ter esse cuidado. A cirurgia ela pode ter complicações de abertura de pontos, alguma coisa desse tipo, que é típico também das cirurgias. Como também a prevenção da trombose venosa profunda. Em cirurgias grandes, às vezes existe um protocolo para se fazer a prevenção desses tipos de intercorrência. Felizmente, as complicações são raras se tomarem os cuidados necessários. A longo prazo, eu diria que os cuidados maiores são quanto à cicatrização. Os cortes são grandes e o ideal é que a cicatrização no final produza uma cicatriz fina, uma cicatriz delicada, que não seja muito visível. E, às vezes, que é muito comum acontecer, é a avaliação final do resultado. Eu acho que assim, nenhum cirurgião pode prometer que 100% de todos os problemas que o paciente procura serão resolvidos com uma cirurgia. Não tem uma bala de prata, vamos dizer assim, né? Claro. Então, algumas coisas podem ficar. Então, é muito... o cirurgião tem que ter essa conversa com o paciente, que às vezes algumas coisas vão requerer o que chama de revisão, uma cirurgia, geralmente cirurgia de pequeno porte para ali melhorar alguma coisinha que ficou da cirurgia. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Mas, no geral, há uma cirurgia bastante segura quando bem orientada, quando feito numa instituição correta. Eu acho que a cirurgia do abdômen ela tem que ser feita em hospital, um hospital adequado, com estrutura adequada. Isso é importante para você que está nos ouvindo. Veja, Dr. Jason, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, deixando claro, a abdominoplastia é um procedimento cirúrgico que deve ser feito num hospital. Muito bom. E aí, aquela pergunta, essa aqui vale $1 milhão. Opa. Como que a abdominoplastia impacta a autoestima e a confiança do paciente? Porque, claro, você disse que a pessoa se sente incomodada. E como é que você vê, você como profissional, o impacto que isso causa para os pacientes? Um grande impacto. As pacientes, a grande maioria, né, se mostram bastante felizes após a cirurgia.
Isso, como também aqui eu já salientei, existem coisas pequenas, né? Às vezes a paciente ela tem uma flacidez, vamos dizer assim, que é pouca coisa, que também tem um resultado muito legal. E tem aqueles casos de se tirar bastante, uma grande quantidade de pele subcutânea. E isso é fantástico, porque o impacto na vida, no pós-operatório, é muito grande. Então, o paciente ele se sente ativo, às vezes ele se incentiva a ter hábitos mais saudáveis de vida, né? Ele fica animado, procura fazer esporte, academia, que isso é fundamental. Uma coisa muito importante, até baseado na pergunta anterior, é que existem duas condições que são básicas para um bom resultado de cirurgia, tanto antes como no pós-operatório. É a alimentação saudável e trabalho da musculatura. O cirurgião plástico ele consegue trabalhar a pele, né, retirar o excesso, trabalhar o subcutâneo e até melhorar o tônus da musculatura. Mas a melhoria total desse tônus da musculatura, ele só é conseguida com a ação do paciente fazendo sempre algum esporte ou alguma atividade que trabalhe essa musculatura. Isso é muito importante. Muito bem. E aí me diga uma coisa, uma curiosidade. Qual foi o limite de pele e tecido subcutâneo que você já tirou? Quantos quilos? Tem, assim, a gente Deve pode ter aqueles fazer... casos emblemáticos que você se lembra até hoje, né? Sim, teve casos, olha, o paciente, quando procura cirurgia, existe uma condição que, quando está no grau de obesidade, a gente orienta a perder peso. Mas é muito frequente casos que o paciente perdeu bastante peso, mas ele estava no grau de obesidade mórbida, né? Então, já peguei casos do paciente perdeu mais de 100 quilos após dieta ou cirurgia bariátrica, mas mesmo assim se apresentava ainda em grau de obesidade. Olha só. E esse paciente tinha uma limitação que, às vezes, a cirurgia é indicada pela própria limitação. O paciente não consegue caminhar direito, não consegue ficar em posição ortostática, então, posição de pé, né? Então, é feita uma cirurgia que é uma cirurgia até, vamos dizer assim, um passo para depois a paciente se preparar para uma cirurgia definitiva. Sim. E nesse caso, já houve casos de ser retirado 15 quilos de paciente. Então, isso é uma situação extrema. Tá. Mas existe também o que acontece, o paciente perde muito peso. Tá. Então, existia uma quantidade de pele muito grande, mas não existe peso porque a pele está emagrecida. Então, a área que é tirada também não só o peso indica muita coisa, mas a área que é retirada de pele também indica. E há casos que é retirada uma grande quantidade, principalmente na abdominoplastia em âncora, que se retira muita quantidade de pele. Muito bom. E existe uma idade recomendada para fazer abdominoplastia? Qual é a melhor idade para fazer? Bom, a idade assim, que a paciente pode ser feita a abdominoplastia a partir dos 18 anos. É lógico que existe o perfil de cada idade. Então, uma paciente que não teve gestação nessa década de 20 ou de 30, às vezes é candidata a uma lipoaspiração. Às vezes, uma paciente, vamos dizer assim, na faixa etária dos 50 anos, às vezes é uma paciente que se cuida, que é uma paciente que tem hábitos saudáveis e não precisa também da cirurgia do abdômen, a lipoaspiração resolve. Então, além da saúde da idade, né, da faixa de idade, é a saúde, vamos dizer assim, da pele, né? Uma gestação, a paciente que teve várias gestações, às vezes a pele perde colágeno, perde elasticidade e uma lipoaspiração não vai resolver. Então, quando a flacidez é extensa, se faz a cirurgia. Uma pergunta interessante é saber se a paciente que não tem gestação, se é interessante ela fazer a cirurgia prevendo que vai ter a gestação. Sim, porque depois que não vai esticar tudo de novo, né? Isso. Aí, assim, tem que se conversar muito com o paciente, ver se a paciente tem intenção de engravidar. Sim. E ver também a severidade do quanto aquele abdômen está impactando no dia a dia do paciente. Então, há casos que pacientes jovens que faz abdominoplastia, geralmente está relacionado com muita perda de peso. A flacidez muito grande, o abdômen avental, e aquilo está fazendo com que a paciente não tenha uma autoestima. Então, pode ser feita a cirurgia. A gravidez, a gestação vai ocorrer normalmente, né?
logicamente, essa paciente ela pode ser candidata a outra abdominoplastia futuramente, depois de 10, 15 anos, mas ela tem, nesse período, usufrui, né, vamos dizer assim, da sua cirurgia, vamos dizer, no cotidiano da sua vida, né? E aí, essa pergunta também é muito importante para esclarecer quem está nos ouvindo. Como que a gente diferencia uma abdominoplastia de outros procedimentos estéticos da região abdominal? Bom, eu acho difícil, assim, algum procedimento alternativo ele substituir a cirurgia de abdômen. Mas uma ressalva, né? Assim, nenhum paciente, nenhuma pessoa é obrigada a ser submetida à cirurgia. Então, existe normalmente um medo natural de ser submetido à anestesia e tal. Eu também, assim, muitos dos procedimentos, eles são procedimentos que eu diria complementares. A cirurgia também não resolve tudo. Sim. Então, tem Isso casos. também é importante o pessoal saber. A cirurgia também não resolve tudo, Não, né? não. Tem suas limitações, né? Isso. Aí tem, assim, quando o paciente tem uma flacidez muito grande, existe tratamento alternativos em consultório, mas ele tem uma certa limitação. O paciente tem que estar consciente disso. Existem coisas que cientificamente não têm evidência, e isso o paciente também tem que prestar atenção, que existe muito marketing, né? Sim, Atrelado a isso, e às vezes o paciente vai gastar ali algum investimento aí de procedimento e no final se sentir frustrado. Sim. Mas eu acho importante, primeiro, a boa musculatura, quer dizer, o paciente que tem flacidez e não deseja fazer cirurgia, e essa flacidez é leve, eu acho que o melhor investimento que ela faz é melhorar a sua musculatura, né? Esportes, academia, tudo. Outra coisa, existe tratamento ao nível da derme, da pele e do subcutâneo, que produz também resultados bons e tem o seu limite também. Geralmente, o seu limite a cirurgia consegue um alcance maior. Agora, após a cirurgia, é interessante que tem pacientes que se cuidam e querem cuidar da pele, melhorar o colágeno com bioestimuladores. Então, existe uma gama de coisas que funcionam, mas geralmente funcionam até um certo limite. É bom, mas é bom o paciente ser esclarecido exatamente das possibilidades desses tratamentos. O que esperar também, né? Para não... Isso. Tá. E aí, as expectativas realistas, vamos dizer assim, aquilo que ele pode sair lá do seu consultório e falar assim, Dr. Jason me falou, isso aqui eu posso esperar quando eu fizer uma abdominoplastia. Certo. Bom, eu diria que existe o seguinte, existe propaganda e existe informação, né? As duas eu acho que são importantes, né? Mas o paciente tem que saber diferenciar. Então, cabe ao médico, às vezes o paciente, a internet, as redes sociais, ele tem um papel fantástico em divulgar coisas que antes ficava relegada ao círculo médico. Claro. Mas isso tem as duas faces, né? Às vezes o paciente vem com informações, assim, uma expectativa maior, informações e às que vezes não são distorcida, né? Isso. E às então, vezes distorcida. Cabe ao paciente, nessa hora da consulta, de trazer essas informações e muitas vezes o paciente vem com algumas informações que estão certas, que estão parcialmente certas e estão erradas. Então, cabe ao médico ele dar a real informação para o paciente. Às vezes, você prometer muito de uma cirurgia e não conseguir cumprir aquilo, o paciente vai se sentir frustrado. Então, certo. Essa hora, a cirurgia consegue muita coisa, e muita coisa mesmo, realmente os pacientes ficam muito felizes, né? Mas ela é uma cirurgia, ela tem suas limitações, algumas coisas ficam, e o paciente, depois da cirurgia, ela tem que manter aquela cirurgia. Sim. O paciente, é importante que aquilo dê um estímulo para o paciente mudar hábitos de vida quando é o caso. Um novo momento, né? Porque, o reinício de algumas coisas. Porque os resultados, às vezes, duram 1, 2, 3, 10 anos, né? Isso vai depender um pouco do paciente. Sim, claro. Muito bem. Estivemos aqui com o Dr. Jason, que veio falar para a gente sobre abdominoplastia. Não se esqueça, canal 25 ou 525 NET, seu encontro semanal com a saúde.
programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.